Olá, torcedor havaiano, olá, torcedora havaiana, tudo bem? Urra, Leão. Vamos falar um pouquinho do Avaí? Vamos esclarecer, colocar uma luz em cima de tudo que está acontecendo na ressacada nesses últimos dias, nas últimas semanas. Está um pouco bagunçado e a torcida havaiana precisa saber o que está acontecendo e tem todo o direito, porque atendeu o chamado da diretoria 14 mil sócios. E quem paga também tem direito de cobrar. Então, o pessoal que está do lado de lá, dentro da diretoria, dentro do departamento de futebol, não pode se sentir ofendido com cobranças da torcida ou de qualquer área da torcida do Avaí. Então, eu que tenho esse canal aqui para falar do meu Avaí, do nosso Avaí, vou passar para vocês algumas informações de um pouco da ressacada que parece estar meio bagunçada. Não estou fazendo esse vídeo para tocar fogo no parquinho e nem para tumultuar. Estou fazendo esse vídeo para esclarecer algumas questões que vêm acontecendo nos últimos dias. O Avaí tomou um rumo meio complicado nas últimas semanas e nos últimos meses. Não está dando para entender critério de contratação, algumas questões que não foram respondidas entre Mancha Azul e a diretoria do Avaí e também a questão do Barroca. Vamos lá? Então, primeiro eu vou falar do departamento de futebol. Jorge Macedo. O Avaí trouxe nos últimos dias, hoje fecha a janela de contratação, trouxe um jogador do CSA, na zona de rebaixamento, CSA tomando 26 gols. O Wesley Nascimento, 27 anos. Para repor, né? Não é reforço. Vai jogar no lugar, vai ficar no banco para suprir a saída do Arthur Chaves. Não tem como, né? Pablo Diego, do Vila Nova, 28 anos. 31 partidas, 5 gols. Copa do Brasil, Campeonato Goiano e 3 na Série B. Pelo amor de Deus, né, gente? Que critério é esse de contratação? O Vila Nova está praticamente na Série C, né? Não está dando para entender também. Falando do departamento de futebol, Jorge Macedo, tá? Lucas Silva, Flamengo, Portugal, desde 2021, atacante de beirada. É um jogador novo, tudo bem. Mas não é do Avaí. Desde 2021 sem fazer um gol, tá? Também não vinha jogando, entra em algumas partidas, mas não vem jogando, tá bom? Quem mais? Talvez até Matheus Sarará, banco do Grêmio, né? Então, não vai vir para jogar, não vai vir para ser titular. Então o Avaí não reforçou. Vamos botar, o último reforço do Avaí foi o Thales, foi o Paulo Guerreiro e o Thales. Depois, os outros 4 que chegaram, pode ser que esteja faltando mais um aí, eu não lembre, não foram reforços. Foram peças de reposição para o banco. Só que olha só, nós temos Marcinho, Dentinho, Vitinho, Rômulo e o Renato, que nem deveria ser titular do Avaí. Aí tem o Jorge Freitas, que é o zagueiro que veio de São Paulo. Que nós temos um cabeça de área, que daí é outro assunto. Agora eu vou entrar no assunto do Barroca. O Barroca está mais perdido do que cego de tiroteio. E só o departamento de futebol do Avaí e a diretoria do Avaí não está vendo isso. Se tu tem o Jean Kleber, por mais que tenha feito a besteira contra o Ceará, um cabeça de área, para jogar no jogo contra o Goiás, né? Se tu tem o Jean Kleber no banco, tu vai tirar o Lucas Ventura e vai botar um zagueiro no lugar do Jean Kleber para jogar de cabeça de área. Se tu tens um cabeça de área no banco e tu pode puxar o Bruno para trás e avançar o Jean Kleber, assim, ó, tem umas mexidas no Barroca, assim como as contratações do Avaí, que não dá para entender por quê, não tem pé nem cabeça. Então, gente, a gente faz o vídeo não para tumultuar, mas é porque tem que se colocar uma luz em cima disso para entender qual é o critério do Avaí. Tá reforçando para a Série B já? O Barroca, qual o critério que o Barroca usa? Por que o Barroca não consegue dar um padrão de jogo no Avaí, de segurar um padrão de jogo os 90 minutos? Por que ele joga de um jeito e no primeiro tempo e no segundo tempo o Avaí não joga? Outra coisa, por que o Avaí não consegue puxar um contra-ataque? Por que até hoje, agora vão faltar 11 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, não conseguiu ajeitar o meio de marcação junto com a defesa?
E o Avaí é o time que mais treina no Campeonato Brasileiro. Junto com o Juventude, o Avaí foi o time que mais treinou dentro do Campeonato Brasileiro. Mais teve tempo para treinar. O Avaí tem, tirando 2 ou 3 rodadas, as outras rodadas o Avaí tem espaço de 7 dias, 5 dias para treinar. Não é falta de treinamento. Ah, mas o departamento de... o time não é muito qualificado. Bom, junto com o Avaí, tem mais 5, 6 times que também não são tão qualificados e estão no mesmo patamar. Só que tem treinador que tira leite de pedra. Vamos botar o Atlético Goianiense, não é melhor que o Avaí. Não é melhor. Ceará não é melhor que o Avaí. Né? O América pode ser um pouquinho melhor que o Avaí, mas tem a mão do treinador. O Goiás não é melhor que o Avaí. E aí? Por isso que a maioria esmagadora da torcida do Avaí pede a cabeça do Barroca. A cada 10 pessoas que eu conversei nesses últimos dias, uma é contra a saída do Barroca. Respeito, tá certo, cada um tem a sua opinião. Mas a maioria não quer o Barroca. E aí, essas contratações do Departamento de Futebol do seu Jorge Macedo também, para essa reta final do campeonato, não ajudam em nada. Por isso que tá essa bagunça, não tá dando para entender nada. E outra, muita gente, e muita gente ruim num lugar só. Não dá para entender. Agora contratou mais meia dúzia que também não vai jogar. Pô, tomara que eu queime a língua, mas não vai jogar. Pô, será que não tá, será que precisa ser PhD em futebol para entender? Outra situação, Mancha Azul versus diretoria administrativa do Avaí. A Mancha Azul solicitou o contrato que o Avaí tem com a empresa do seu Cláudio Gomes. A diretoria do Avaí negou a transparência do contrato, alguns detalhes. Abre-se precedentes, porque foi prometido quando a campanha da eleição foi prometida embasada em cima do que o seu Batistotti não fazia, transparência. Nós vamos ser transparentes. A gente sabe que nos contratos não é assim, né? Existe cláusula de confidencialidade e não é tão fácil assim de tu ser tão transparente mesmo que tu queira. Mas, se o contrato não tem nenhum problema, nenhum valor a mais sendo depositado para o senhor Cláudio Gomes, que já trabalhou na gestão passada do Batistotti, já emprestou dinheiro para o Avaí, e isso abre um precedente, porque quando o time deve para um credor, ou quando uma empresa deve para o credor, tu não vai assinar um contrato contratando essa empresa novamente se tu tem um débito em aberto. Tu vai sanar essa dívida e não vai misturar as coisas. Administração básica. Primeiro resolve o problema. Depois, futuramente, se tiver uma parceria, ok, que for vantajosa para os dois lados. Mas diz a diretoria do Avaí que esse contrato ajuda a diminuir o débito que a diretoria do Avaí tem com a empresa do Cláudio Gomes. Enfim, mesmo assim, a Mancha Azul solicitou, né, o teor do contrato, foi negado, estranhamente foi negado, e abre um precedente para dúvidas, né? Abre um precedente para dúvidas. Até porque o Conselho Deliberativo do Avaí, que foi eleito junto com essa diretoria, que assumiu junto com essa diretoria, para mim não é nem um pouco confiável em relação a algumas coisas. Porque votaram na calada da noite bônus se o Avaí ficasse na Série A, se o Avaí classificasse para a Sul-Americana, pagamento para toda a diretoria de bônus. Aí já para mim, ali naquele momento, já sujou um pouco o ambiente. Enfim, o Avaí tem que tomar um rumo, o Júlio Hertz tem que tomar o rumo, né, das coisas, tomar as rédeas. É um bom presidente, tem boas intenções, talvez não esteja bem assessorado. O Bruno Comicholi, eu acho que se empolga muito e acaba não trazendo muita coisa de concreto para dentro do Avaí, dentro do futebol do Avaí. Pode estar fazendo um bom trabalho lá, alguma situação, só que para quem prometeu muita coisa em 8 meses e de repente de um tempo para cá a coisa começou a desandar e está mostrando que tem falhas, como todas têm, mas tem que saber lidar com as falhas, está complicado. Sabe por quê?
porque o Avaí está na zona de rebaixamento. E é isso que o torcedor não quer. O torcedor do Avaí não quer que o Avaí desça para a Série B. Por isso que eu estou aqui e o torcedor está em casa, aquele que vai no estádio, aquele que pega a fila, aquele que é sócio, aquele que paga o ingresso, está aqui cobrando. Porque ninguém quer ver o Avaí na Série B. A gente quer ver o Avaí na Série A e ficar na Série A. E não tá difícil. Só que lá na ressacada o pessoal precisa acordar. Tá? Tá bagunçado. Tá bagunçado sim. Tá bom? Se inscreva no canal, clica, dá o joinha e comenta aqui dentro do YouTube. Beleza? Um abraço e essa semana voltamos ainda à preparação do jogo contra o Internacional. Até mais.